Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. É uma atividade do Lar Espírita Maria de Nazaré, todas as segundas-feiras às 18 horas. Essa prece o objetivo do programa é justamente beneficiar os nossos irmãos que tiraram a própria vida pela porta falsa do suicídio. Então, nós começamos com uma leitura de uma mensagem, nos preparando para a prece inicial, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 70, Poderes Ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixassem tocar ao menos na orla de seu vestido, e todos os que nele tocavam saravam, eram curados. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira a posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que fará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, o Divino Mestre, exemplo de amor e de humildade, enquanto esteve entre nós, exemplificando a verdadeira vida evangélica. Jesus, amado Mestre, governador do planeta Terra, te pedimos primeiramente, Senhor, perdão de todos os nossos pecados. Senhor, agradecemos também tudo que você nos tem concedido, Senhor, há milhares de anos, há bilhões de anos, desde a criação do nosso planeta, da nossa pérola azulada. Senhor, obrigado pela vida nesse planeta. Obrigado pela oportunidade de reencarnar mais uma vez, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar expiando os erros do passado e sendo provados, Senhor, naquilo que precisamos aprender. Senhor, te pedimos o amparo nesse momento tão especial da prece pelos nossos irmãos suicidas.
para que possamos, nesse momento, através da prece, através dos pensamentos de amor, alcançá-los, ajudá-los a despertar para a vida verdadeira e proporcionar a eles, Senhor, esse momento de alívio que sabemos que a prece de coração sincera proporciona a cada um deles, independente do locais onde eles estiverem, ou nas grutas, ou nos vales, ou em ambientes subterrâneos. Temos certeza absoluta que quando tu destes a missão à Virgem Maria, sua mãe, para cuidar de todos os suicidas, estava entregando a um coração capaz de amar incondicionalmente a todos os nossos irmãos. Que possamos contribuir com o nosso amor, que ainda é pequeno, com a nossa vontade, com os nossos pensamentos e com todas as nossas preces. Que possamos estar reunidos agora em pensamentos, nesse momento de intercessão por todos eles. Permanece conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos início a mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja. Muito obrigado a todos que estão agora ao vivo. Quero dizer da importância de estarmos agora nesse momento, em tempo real, porque é através dos nossos pensamentos, é através das nossas preces, em conjunto é que nós alcançaremos o nosso objetivo. Hoje nós temos um pedido aqui pelo Felipe Laurente, que deixou a vida através das próprias mãos, pedido pela sua mãe, Dona Rosângela Laurente. Já estamos colocando o nome dele nas nossas preces, Dona Rosângela. E ele não desistiu da vida não, ele continua vivo e ele só não suportou a dor que sofria no momento. Mas ele já foi recebido pela Falange de Maria e nós vamos estar intercedendo por ele e pelos outros hoje. Tenha fé, minha irmã. Nós sabemos como dói. A gente perdeu uma criança também, um filho, né, que a gente chama criança, mas tinha 21 anos, há 14 anos atrás também, através do suicídio. E nós sabemos da sua dor. Mas tenha fé e esperança que Jesus deu essa missão para nossa Mãe Santíssima. E ela tem amor para dar para todos eles. Então, hoje nós vamos falar mais uma vez dessa problemática, dessa pandemia, que antes da pandemia do Covid já existia a pandemia do suicídio no nosso planeta Terra. São muitos irmãos de labuta que deixam a vida achando que não suportariam mais a dor que estavam sentindo. Porque o suicida, ele não abandona a vida, ele não quer tirar a própria vida. Ele quer que o sofrimento que ele está sentindo seja extinto. E aí, de uma maneira errônea, de uma maneira atabalhoada, ele sai da vida pelas próprias mãos. Mas nós vamos estar estudando esse livro hoje, essa vida desses irmãos, vamos estar falando sobre a problemática do que eles encontram, né? Quando partem de uma maneira antes da hora, né, do planeta Terra. No primeiro momento, eles sofrem as consequências do ato que cometeram. E logo depois, assessorado pelos seus mentores espirituais e pela Falange de Maria, eles se arrependem. Logo no processo seguinte, vem o remorso, porque lembram da mãezinha querida que ficou na terra, lembra do pai, dos irmãos, dos amigos, da pessoa amada, e se arrependem. É aí que a misericórdia divina os alcança, principalmente através das nossas preces intercessórias. Quando eles são resgatados dos locais onde muitos se esconderam, né, se protegeram, e são levados até as colônias espirituais, que têm por missão resgatar todos os nossos irmãos, prepará-los para uma nova existência, para uma nova reencarnação. Porque nós temos na vida
o jugo de Jesus, que ele nos prometeu que era leve. Por que o jugo de Jesus era leve? Porque ele veio com a mensagem de amor. E o amor, a caridade, salva uma multidão de pecados. Então esses nossos irmãos que deixaram a vida equivocadamente, a vida material, têm por ele pessoas, espíritos trabalhando para que eles possam se reequilibrarem e continuarem a sua jornada. Muitos de nós aqui reencarnados, que temos esse trabalho aqui do Lemana, um dos trabalhos, né, que estamos trabalhando há 3 anos, fez agora em maio, de prevenção e pós-venção ao suicídio, tiveram em outras vidas a experiência também de tirarem a vida antes da hora, porque a vida só pode ser tirada por Deus, que sabe o momento exato de nós partirmos da existência material. Então nós, que tiramos a vida em outra existência, pedimos esse trabalho agora, esse trabalho de estarmos esclarecendo as pessoas, de estarmos esclarecendo os espíritos através das reuniões mediúnicas e resgatando muitos irmãos. Eu vou contar agora um caso para que a gente possa ter a dimensão de como é esse trabalho de assistência aos nossos irmãos suicidas. Numa determinada reunião mediúnica, o médium doutrinador ou dialogador, como é chamado hoje, né, modernamente, na minha época, quando eu comecei na doutrina espírita, em 87, 88, era doutrinador, e hoje nós usamos dialogador, que são aqueles médios que têm a capacidade de desconversar através dos médios com espíritos desencarnados. E um desses irmãos suicidas se comunicou através do médium e foi atendido por um dialogador que se comprometeu com ele de orar por ele a partir daquele momento, que ele tivesse esperança, que a vida dele tinha continuidade, e que erroneamente ele imaginava que o pecado dele era imperdoável, e nós sabemos que não existe pecados imperdoáveis, né? Deus só quer o arrependimento do pecador. Deus não quer o sofrimento. Tanto é que quando o espírito se arrepende, ele já é atendido pelos bons espíritos, é tratado e se prepara através do estudo para uma próxima reencarnação. E esse nosso irmão, ele saiu muito esperançoso depois que o médium se comprometeu em de continuar orando por ele. Só que pelo momento da vida do médium, pelas tribulações que ele vivia, ele esqueceu de continuar orando pelo nosso irmão. E numa das reuniões mediúnicas, esse espírito se manifestou mais uma vez, permitido por Deus, para dizer por irmão que estava muito bem, mas que estava sentindo falta da prece que o irmão tinha se comprometido com ele. Porque ele já tinha um conhecimento e já sabia que só uma reencarnação poderia tirar de vez todo o sofrimento que ele estava sentindo no plano espiritual. Mas que ele já estava bem melhor, mas que ele tinha sentido a falta da oração, da prece que o irmão tinha se comprometido com ele. Então esse irmão chora, né? Esse médium, né? Chora por ter esquecido do compromisso que ele tinha assumido. E a partir daquele momento, esse irmão recomeça e continua orando por ele. Então, para vocês verem a importância da prece na vida desses irmãos, né? Porque a vida é eterna, gente. Os nossos entes queridos continuam vivos no plano espiritual, se preparando, alguns precisando de 100 anos para reencarnar de novo, mas outros 30, 20, 10 anos já se preparando para a reencarnação. Nós sabemos que o espírito que deixou a vida através do suicídio, ele numa próxima existência provavelmente terá uma existência curta, só para complementar aquela vida que ele teria que ter se não tivesse tirado a própria vida. Então, geralmente, a vida de um suicida na sua próxima encarnação subsequente, ela é curta, só para completar o período que ele ficou devendo.
E aí ele tem a oportunidade de fazer um novo planejamento para uma nova reencarnação, muito mais preparado para vencer as suas provas e as suas expiações. Então, olha a importância. Gostaria de contar mais um caso, esse com o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, palestrante baiano, espírita famoso, né? Com mais de 60 anos, 50 anos de mediunidade. E ele tinha o hábito de, quando ele lia, né, nos jornais, aquela parte que vem as mortes, ele se sensibilizou com um espírito que tinha se jogado num trilho. Teria se matado através de um acidente ferroviário. Se jogou da estação e morreu através das rodas do trem. E Divaldo, desde o primeiro momento que escutou aquela notícia, que viu aquela notícia, que leu aquela notícia, ele começou a orar. E Divaldo tinha o hábito de anotar. Ele tinha um livrinho de orações, onde ele ia colocando os nomes para não esquecer na hora das suas preces. E Divaldo tinha o hábito de orar na janela da sua casa, olhando para o céu. E numa dessas orações, que ele estava numa dificuldade muito grande, passando por uma prova, porque médium em missão também passa por prova, gente, passa por dificuldades. É por isso que nós devemos orar por todos os médiuns também. E num desses momentos muito difíceis da vida do Divaldo, material, ele está orando na sua janela, quando ele vê o espírito entrar. E o espírito vem aconselhá-lo que ele não deveria se entregar àqueles pensamentos, né, de sofrimento que ele estava se entregando, porque ele tinha muito a fazer, e ele tinha sido e era muito útil para muitos espíritos. E aí ele conta para o Divaldo que ele era aquele espírito que, por causa das suas orações, das suas preces, toda hora que Divaldo, todo dia que Divaldo estava orando, ele tinha um alívio naquelas dores insuportáveis que ele sentia, porque por um suicida, às vezes, ele fica preso naquela situação e ele parece que está morrendo a toda hora, que ele está sofrendo as consequências daquilo que ele cometeu a todo momento. Ele fica com aquela monoideia, paralisado no tempo, e ele só sentiu alívio quando ele escutava as preces, e ele era transportado para o quarto do Divaldo naquele momento. Então vejam só a importância da prece pelos nossos irmãos suicidas, né? Então que nós possamos continuar aqui nesse trabalho, continuar nessa prática da prece, que a gente possa compartilhar as lives da prece, como também as nossas palestras de quinta-feira, para que o número maior de pessoas possam ser atendidas, possam ser consoladas, e que um grupo maior também de irmãos, como vocês estão agora com a gente, aqui ligados, nos auxiliando através do pensamento, através da oração de vocês, no pensamento no bem, de favorecer esses irmãos, alguns dos nossos filhos mesmo, no meu caso, né, dos filhos da nossa irmã que pediu oração, e também aqueles que nós ficamos sabendo através da imprensa, do grupo familiar, do grupo de amigos, do colega da sociedade, que a gente possa continuar orando por todos eles. Como sempre, nós vamos fazer uma leitura de um trecho do Evangelho de Jesus, para que eles possam ser atendidos também nesse momento, os nossos irmãos, né? Nós vamos ler um texto de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Disse então Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida, a perderá, e aquele que perder a vida por minha causa, a encontrará. De que serve a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que preço dará o homem para recobrar sua alma? Pois o Filho do Homem tem que vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um de acordo com suas obras. Em verdade vos digo, alguns há entre os que aqui se acham que não morrerão sem ter visto o Filho do Homem vindo ao seu reino.
Todas as palavras de Jesus daquela época, há mais de 2000 anos, era dita através de parábolas, através de historietas, que ele aproveitava da vida cotidiana daquele povo para trazer os seus ensinamentos superiores. Por que ele contava através de parábolas? Porque nós ali, reencarnados naquela época, muitos de nós ali, reencarnados, não tínhamos a capacidade intelectual que temos hoje para compreender os ensinamentos trazidos por um espírito tão evoluído como Jesus. Basta saber que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus permitiu que o homem encarnado conhecesse. É a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Jesus. Qual foi o espírito mais perfeito que Deus permitiu ao homem conhecer? Jesus. Então ele precisava, como se estivesse falando com crianças, e não nada mais éramos do que crianças espirituais, ele tinha que usar figuras de linguagem, ele tinha que usar instrumentos, ferramentas para chegar à nossa compreensão. E o que Jesus está querendo dizer ali? Que ele veio trazer a mensagem do amor. E ele disse que muitos que estavam ali com ele não morreriam até que ele retornasse, até que ele viesse com a mensagem verdadeira, que para nós espíritas é a doutrina espírita. É o Consolador prometido por Jesus. E ele diz nos textos sagrados que não seria uma pessoa, mas seria uma falange. Espírito de verdade que veio trazer, através de Kardec, a codificação da doutrina espírita. Então Jesus veio nos convidar para que nós tivéssemos olhos de ver, para que nós não só olhássemos, mas nós também víssemos, percebêssemos. E agora, no momento que vivemos, onde aumentaram os casos de suicídio, aumentaram os casos de depressão, que nós possamos olhar para o outro e não olhar para nós. Aprendamos com Jesus que se nós modificarmos a vida do nosso próximo, se nós cuidarmos do nosso próximo, se nós formos caridosos com o nosso próximo, a vida em torno de nós melhorará. Então, com isso, a nossa vida também melhorará. As facilidades que nós precisamos para vencermos as nossas limitações, as nossas inferioridades, para conseguirmos vivenciar o Evangelho, será mais fácil se todos em torno de nós estivermos também nesse pensamento. Lembremos que nós estamos vivendo um período de transição, onde alguns espíritos não merecerão mais reencarnar no nosso planeta Terra. Só herdarão a Terra quem tiver amor em seu coração. Está lá, Bem-aventurados os bons de coração, porque herdarão a Terra, porque a Terra está evoluindo e nem todos merecerão viver nela. Outros terão que ser expulsos para as trevas exteriores, onde habitarão planetas de expiação e provas como o nosso, ou ainda planetas primitivos, para continuarem as suas lições. É como aquele aluno que repetia de ano no passado, que hoje em dia eu acho que nem tem mais repetição, mas na minha época ainda tinha. Quando nós não alcançávamos aquele objetivo, nós éramos reprovados e tínhamos que cursar a mesma série mais uma vez. Assim vão acontecer com alguns irmãos que não merecerão continuar no planeta Terra. Repetirão de ano, passarão pelas mesmas provas, e alguns até com elas ainda maiores do que tinham a oportunidade de passar agora. Por exemplo, nossos irmãos suicidas, eles pensam que estão fugindo do sofrimento, mas eles estão causando um sofrimento maior ainda, a ele e a seus familiares, porque estão sofrendo com a sua partida, e ele também sofrerá as consequências de ter tirado a própria vida, antes da hora, tendo às vezes dificuldades, provas muito maiores, muito mais difíceis do que aquelas que eles estavam passando. Porque Deus, Ele não dá um peso maior do que nós podemos carregar. É lógico que a cruz que eu carrego não é a mesma
por exemplo, que a nossa irmã Teresa carrega. Mas a cruz que ela carrega está dentro das forças que ela tem capacidade de vencer. E a cruz que eu carrego, muitas das vezes bem menor do que a minha irmã, também eu tenho a força necessária para superar. Mas no momento de desespero, no momento de desequilíbrio, nós podemos tomar uma decisão errada e sair da vida através do suicídio. Que nós possamos, a hora que estamos orando pelos nossos irmãos, possamos estar orando também, pedindo forças a nosso Deus, para que quando a prova chegar, nós estejamos em condições de superá-la e de vencê-las. A mensagem de hoje era essa que nós tínhamos que trazer. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal e da aparência dele, Senhor. Senhor, que a tua Mãe Santíssima possa continuar nos auxiliando nesse trabalho, nesse projeto de prevenção e pós-venção ao suicida do Lar Espírita Maria de Nazaré. Temos certeza da nossa pequenez, mas sabemos que a misericórdia divina atende a todos aqueles que pelo menos trabalham de boa vontade. E é contando com isso, Senhor, que nós te pedimos misericórdia, Senhor. Abençoa todos esses nossos irmãos. Socorra, Senhor, a todos eles, Jesus. Socorra a todos os suicidas. É isso que nós te desejamos e pedimos do fundo do nosso coração. Abençoa todos que estão ligados a nós nesse momento e abençoe aqueles que vão ter acesso a essa live em um outro momento. Autoriza-nos, Senhor, a darmos por encerrado mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pelo apoio, pela participação. E divulguem em todos os grupos de WhatsApp que vocês participam. Divulguem nos grupos do Facebook, do Instagram, com seus familiares, porque nós não sabemos quando aquela pessoa está passando, como esses pensamentos estão visitando a cada um deles. Que nós possamos estar visitando através das nossas orações a esses nossos queridos e amados que partiram antes da hora. Muito obrigado e uma boa noite de repouso a todos. Graças a Deus.